Há 70 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, enquanto os dinossauros dominavam as terras e os mosassauros os mares, havia outro grupo dominante, os pterossauros, que também estavam ocupados governando, porém seu domínio era no céu, e dentre eles uma criatura gigante desafiava as leis da física como a conhecemos hoje. Ele possuía uma envergadura que chegava ao tamanho de caças atuais. Esse gigante alado surgiu como o dono do céu. Eu tô falando do Quetzalcoatlus, um pterossauro tão monumental que seu descobridor batizou em homenagem a uma serpente da mitologia azteca. Se você quer saber mais sobre esse réptil voador, vamos nessa. O Quetzalcoatlus foi uma verdadeira revolução da natureza, um experimento evolutivo que empurrou os limites do que era fisicamente possível para um animal voador. Seu nome, inspirado em Quetzalcoatl, a serpente emplumada da mitologia azteca, já revelava sua natureza majestosa, assim como a divindade mesoamericana que representava o conhecimento e os ventos. Esse pterossauro se tornou o senhor absoluto dos céus do Cretáceo. Só para se ter uma ideia, quando ele estendia suas asas, criava uma sombra que poderia cobrir 3 carros estacionados lado a lado. Sua envergadura de asas, quando abertas, podia chegar a absurdamente 10 metros, o mesmo comprimento de asas de um caça F-16. Tinha 5 metros de altura quando em terra, que é o equivalente ao tamanho de uma girafa, e pesava aproximadamente seus 250 quilos. Seu tamanho era tão extraordinário que os primeiros paleontólogos que estudaram seus fósseis chegaram a duvidar que uma criatura assim pudesse realmente voar. Porém, a natureza provou ser mais engenhosa do que poderíamos imaginar. O segredo do voo do Quetzalcoatlus estava em sua estrutura óssea revolucionária. Seus ossos eram incrivelmente leves, chamados de ossos pneumáticos, os mesmos que encontramos nas aves atuais, alguns com paredes mais finas que papel, porém organizados em um padrão complexo de suportes internos que os tornavam simultaneamente levíssimos e extremamente resistentes. Essa adaptação permitia que seu esqueleto, embora enorme, pesasse menos do que o esperado para o seu tamanho. Suas vértebras cervicais eram ocas como tubos de metal, proporcionando uma rigidez sem peso excessivo, uma solução que engenheiros aeronáuticos só descobririam milhões de anos depois. Mas a verdadeira maravilha da engenharia natural estava em seu sistema de decolagem. Ao contrário de algumas aves que correm para ganhar impulso, o Quetzalcoatlus desenvolveu um método único. Usava suas poderosas patas traseiras como catapultas naturais. Análise de suas articulações mostram que ele podia agachar-se e então saltar com uma força suficiente para levantar seus 250 quilos no ar. Isso tudo em um único movimento explosivo. Uma vez no ar, suas asas membranosas sustentadas por um quarto dedo alongado, que media até 2,5 metros, capturavam as correntes de ar com uma eficiência surpreendente. O voo propriamente dito era uma obra-prima da eficiência energética. Paleontólogos acreditam que ele usava uma combinação de técnica, batidas poderosas iniciais para ganhar altitude, seguido por um voo planado que podia mantê-lo no ar por muito tempo. Seus ossos do peito eram ancorados por músculos tão desenvolvidos que poderiam gerar força suficiente para levantar um pequeno carro, e tudo isso quando mantinha uma velocidade impressionante. Estima-se que ele podia alcançar até 130 km por hora quando necessário, rivalizando com muitos pássaros atuais em velocidade máxima. O design aerodinâmico de suas asas era tão perfeito que inspirou estudos da NASA sobre eficiência de voo. A curvatura específica de suas membranas alares permitia que aproveitasse até as mais suaves correntes ascendentes, enquanto a flexibilidade controlada nas pontas das asas dava-lhe um controle preciso em voo que desafia seu tamanho colossal. Essa combinação única de características fez do Quetzalcoatlus não apenas o maior animal voador, mas possivelmente um dos mais eficientes, um verdadeiro milagre da engenharia natural que dominou os céus do Cretáceo, assim como nenhum outro antes ou sequer depois. A alimentação do Quetzalcoatlus continua sendo um dos mistérios mais instigantes da paleontologia. Como esse gigante dos céus, com uma envergadura que podia ultrapassar os 10 metros, conseguia sustentar seu imenso corpo em um mundo onde os recursos alimentares variavam drasticamente. Estar diante desse enigma é como tentar decifrar os hábitos de uma criatura que não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria moderna. Ele era único, sua dieta, aparentemente também. As primeiras teorias apostavam no óbvio, um necrófago, um comedor de carcaça, talvez pairando sob as planícies
início do Cretáceo à procura de cadáveres frios. Com seu bico longo e desprovido de dentes, acreditava-se que o Quetzalcoatlus poderia ter se especializado em vasculhar carcaças, com semelhança dos urubus atuais. No entanto, essa hipótese começou a cair por terra quando análises mais detalhadas da sua anatomia revelaram contradições. Seu bico, embora longo, não era ideal para rasgar carne, e seu pescoço, ao contrário dos abutres, não tinha força ou flexibilidade necessária para arrancar grandes pedaços de carne de um corpo em decomposição. A engenharia de seu corpo simplesmente não batia com o comportamento proposto. Foi então que uma nova pista surgiu, dessa vez no crânio. Paleontólogos observaram sulcos e canais nos ossos nasais que lembravam estruturas encontradas em aves pescadoras, como pelicanos ou garças. Isso levou ao nascimento de uma nova hipótese fascinante. E se o Quetzalcoatlus fosse um pescador aéreo, um mestre dos lagos e rios, sobrevoando espelhos d'água e mergulhando o bico como uma lança para capturar peixe? Simulações em túneis de vento deram suporte a essa ideia. Elas mostraram que esse pterossauro poderia realizar voos rasantes com a ponta do bico submersa, detectando e fisgando presas com uma precisão, uma técnica semelhante à usada por algumas aves costeiras. Mas essa teoria havia um grande problema. A maioria dos fósseis de Quetzalcoatlus foram encontrados em regiões áridas e distantes de corpos d'água. Eram planícies abertas, talvez semelhantes a savanas, com rios sazonais que surgiam e desapareciam. Se ele era um pescador, por que seus restos estão tão longe da água? A resposta pode estar em um comportamento ainda mais surpreendente. O Quetzalcoatlus como um predador terrestre. Diferente do que muitos imaginam, ele não era um animal preso ao céu. Seus membros posteriores eram fortes, adaptados não apenas para a decolagem, mas também para uma locomoção eficiente em solo. Pegadas fósseis confirmam que ele caminhava com desenvoltura pelas planícies do Cretáceo. Essa nova imagem nos mostra um pterossauro que mais se assemelhava a uma cegonha, vagando o chão em busca de presas pequenas, dinossauros juvenis, mamíferos primitivos ou répteis menores. Seu bico, embora incapaz de triturar carne, era ideal para capturar e engolir pequenos animais inteiros, como fazem muitas aves terrestres atualmente. Um caçador oportunista, rápido o suficiente para surpreender e grande o suficiente para intimidar. Mas o mais fascinante talvez seja que ele era um estrategista alimentar. Em tempos de chuva, poderia explorar lagos temporários em busca de peixe. Em épocas secas, se tornava um predador terrestre. E se encontrasse uma carcaça abandonada, sem dúvidas aproveitaria a refeição fácil. Até poderia disputar com outros dinossauros se necessário. Essa flexibilidade alimentar é possivelmente o segredo do seu sucesso. Enquanto muitos animais especializados sucumbiram às mudanças do ambiente, o Quetzalcoatlus se adaptava moldando seus hábitos às oportunidades que surgiam. Até que um dia, a maior mudança de todas caiu do céu, o asteroide que pôs o fim à era dos dinossauros. Ainda assim, sua história permanece como um lembrete do poder e da adaptação da engenhosidade da natureza, e do quanto ainda temos que aprender sobre esses titãs alados que um dia dominaram os céus. O destino do Quetzalcoatlus está diretamente ligado ao cataclisma que varreu os dinossauros da face da Terra há 66 milhões de anos atrás. Esse governante dos céus, que durante milhões de anos desafiara as leis da física e dominava os ecossistemas cretáceos, enfrentou um desafio contra o qual nenhuma adaptação evolutiva poderia prevalecer. O impacto do asteroide que atingiu a península de Yucatán desencadeou uma cadeia de eventos apocalípticos que transformou radicalmente o mundo que o Quetzalcoatlus conhecia. Nos primeiros momentos após o impacto, uma onda de choque supersônica varreu o continente, seguida por uma chuva de detritos incandescentes que transformou os céus. As consequências a médio prazo foram igualmente devastadoras. A nuvem de poeira e cinzas que envolveu o planeta bloqueou a luz solar por meses, interrompendo a fotossíntese e causando o colapso das cadeias alimentares. Para um predador de topo como o Quetzalcoatlus, que dependia de abundância de presas para sustentar seu metabolismo exigente, essa escassez de alimentos foi fatal. Os ecossistemas onde ele prosperava, com seus rios sazonais e planícies abertas, transformaram-se em paisagens estéreis, quase da noite para o dia. O que torna sua extinção particularmente trágica é de que todos os animais da época, o Quetzalcoatlus estava entre os mais bem equipados para tentar sobreviver a essa catástrofe. Sua capacidade de voar longas distâncias poderia tê-lo ajudado a buscar refúgio. Seu tamanho lhe dava certa resistência à fome e sua dieta variada sugeria flexibilidade ecológica. No entanto, contra forças cósmicas, mesmo essas adaptações notáveis mostraram ser insuficientes. O último Quetzalcoatlus provavelmente morreu sem saber que representava o fim de uma linhagem que havia conquistado os céus como nenhuma criatura dominaria depois dele. Sua extinção marcou não apenas o desaparecimento de uma espécie, mas o fim de
de toda uma era de gigantes alados, pterossauros que haviam dominado os céus por 150 milhões de anos. O mundo que emergiu após a poeira baixar pertenceria a novas formas de vida, como as aves, que eram pequenas e ágeis, descendentes diretas dos dinossauros, herdando os céus que um dia foram governados por colossos como Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus representava o auge absoluto da evolução entre os seres voadores, uma verdadeira maravilha da biologia que parece ter saído diretamente de um conto de ficção. Esse titã dos céus não foi apenas o maior animal alado já conhecido, mas um marco na história da vida terrestre. Ele desafiou todas as expectativas sobre o que seria possível para um ser vivo de seu porte, provando que a natureza, quando lapida uma forma de vida por milhões de anos, pode criar soluções que ultrapassam até mesmo os limites do imaginável. Mais do que um recordista de tamanho, o Quetzalcoatlus é uma prova viva, ou melhor, fóssil da ousadia evolutiva. Enquanto os dinossauros dominavam os solos e répteis gigantescos nadavam nos oceanos, pterossauros levaram a conquista da vida a um terceiro domínio, os céus. Com sua estrutura leve, porém resistente, uma musculatura altamente especializada e um sistema respiratório incrivelmente eficiente, foi o ápice dessa linhagem. Seu legado vai muito além da sua anatomia impressionante. Ele simboliza o espírito incansável da vida em explorar cada nicho ecológico disponível, mesmo os mais improváveis. E aí, agora eu quero saber de você, o que você achou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E não se esqueça de comentar qual criatura pré-histórica você quer ver nos vídeos futuros, beleza? E para você que assistiu até aqui, eu tenho uma dica. Se você tem o sonho de ser um criador de conteúdo, de ter um canal no YouTube e receber dinheiro de verdade fazendo o que ama, dá uma olhada no primeiro link que eu deixei na descrição. Garanto que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo, um abraço.